Nós vamos agora resolver a questão 4, tá? A questão 4 fala o seguinte: calcule o comprimento das medianas do triângulo, cujos vértices são os pontos A, B e C, tá? Para calcular o comprimento das medianas, eu preciso identificar o que seria a mediana de um triângulo. Então, eu vou desenhar um triângulo aqui, tá? Vamos supor que o meu ponto A esteja aqui, o ponto B esteja aqui e o ponto C esteja aqui, tá? A mediana, a definição dela é um segmento de reta que ela sai de um vértice de um triângulo, ok? E intercepta o lado oposto a esse vértice, tá? Em um ponto que eu vou chamar de M, dividindo este lado oposto ao meio. Então, aqui eu tenho a mediana AM, tá? Esse segmento AM eu vou chamar ele de mediana, tá? Então, essa mediana aqui, tá? Ela sai do vértice A, intercepta o lado BC, dividindo esse lado BC ao meio. Então, esse M a gente diz que é o ponto médio do lado BC, ok? Então, essa é a primeira mediana. Eu tenho também uma outra mediana. Vou colocar o mesmo triângulo aqui. A outra mediana, ela pode sair do vértice B, dividindo o lado AC também ao meio. Então, aqui eu vou chamar de M1, tá? Um ponto médio 1, vou chamar agora aqui de M2. Então, eu tenho aqui uma mediana B, M2. Tenho também uma terceira mediana. Ela sai do vértice C e vai dividir o lado oposto AB ao meio, que eu vou chamar aqui de M3. Então, eu tenho a mediana aqui C, M3. Então, nós temos três medianas e quer saber o comprimento de cada uma delas. Vamos pegar a primeira aqui, eu quero saber o comprimento da mediana AM1. Para saber esse comprimento, o tamanho dela, né? Eu posso fazer a distância do ponto A até o ponto M, que eu vou achar o tamanho dela. Mas, para isso, eu preciso saber quem que é esse ponto M. O ponto M é o ponto médio de BC. Então, pela fórmula do ponto médio, eu consigo achar, tá? Então, eu vou fazer aqui. Quem que vai ser o XM1? Vai ser o XB mais o XC dividido por 2. Então, o XB aqui eu conheço, vale 4. Mais o XC vale 2 dividido por 2, que vai ser 3. Quem que vai ser o YM2? Vai ser YB mais YC dividido por 2. Então, o YB vale 2, mais o YC vale 4. Dividido por 2 também vai dar 3. A partir daqui, eu faço a distância do ponto M até o ponto A. Eu acho essa mediana. Então, vou fazer a primeira mediana aqui, ó. Distância de A até M1. Vou jogar na fórmula. O ponto M1 nós já achamos ele aqui, que é 3 e 3, tá? Então, a distância de A até M1. Então, vai ficar aqui 0 menos 3 ao quadrado, mais 0 menos 3 ao quadrado. Tá vendo? Se eu peguei esse aqui primeiro, ó, 0 menos 3, eu tenho que manter 0 menos 3 de novo. Então, essa distância aqui vai dar quanto aqui? Aqui ficou 3 ao quadrado. Vai dar 9 mais 9. Isso aqui vai dar raiz de 18. Quem que é 18, né? 2 vezes 9. Não é isso? Raiz de 18 eu conheço, né? Raiz de 18 não. Raiz de 9 eu conheço, que vale 3. Então, eu tiro raiz de 9 e mantenho o 2. Então, aqui vai ficar 3 raiz de 2. Então, a primeira mediana vale 3 raiz de 2, tá? Agora, nós vamos achar a segunda. Para achar a segunda, eu preciso achar o ponto médio. Aqui é 1, né? Ó, YM1. Que eu achei. Agora, eu vou fazer o de cá. Para eu achar o XM2, eu vou fazer XA mais XC dividido por 2. O XA vale 0, mais o XC vale 2, dividido por 2. Então, vai ser 1. Quem que vai ser o YM2? Vai ser YA mais YC dividido por 2. Então, é 0 mais 4 dividido por 2, que vai ser 2. Então, meu ponto M2 aqui vai ser 1 e 2. Eu vou fazer, então, a distância deste ponto M aqui
até, né, esse ponto M aqui, até o ponto B. Então, vou calcular a distância de B até M2. Vou jogar na fórmula. Então, vai ficar, ó, 4, x de B vale 4. 4 menos 1 ao quadrado, mais 2 menos 2 ao quadrado. Então, 4 menos 1 vai ser 3, ao quadrado vai ser 9. 2 menos 2 vai ser 0, né? Mais 0 aqui. Então, aqui ficou raiz de 9. Raiz de 9 vai ser 3. Então, a outra mediana vale 3. Só representar aqui, ó, que a mediana AM1, o comprimento dela, equivale a 3 raiz de 2. E a mediana BM2, o comprimento dela vai equivaler a 3. Nós vamos fazer agora a terceira. Para fazer a terceira, né? É a mediana que vai de C até M3. M3 é o ponto médio de AB. Então, para achar YM3 e XM3, eu vou jogar a fórmula do ponto médio. Então, aqui vai ficar Y de B mais Y de A dividido por 2. YB vale 2, mais YA vale 0. Dividido por 2 vai ser 1. O XB mais XA dividido por 2. Então, o XB vale 4, mais o XA vale 0, dividido por 2, que vai ser 2. Então, achei o ponto M3, que vai ser 2 e 1. Agora, eu vou fazer a distância, né, do ponto C até o segmento M3, até o ponto M3. Vou jogar na fórmula. C vai ser 2 menos 2, então fica 2 menos 2 ao quadrado, mais 4 menos 1 ao quadrado. Então, aqui vai dar 0, ok? Aqui vai ficar 3, vai dar 9. Então, aqui vai ficar raiz de 9, que vai ser 3. Então, a mediana CM3, o segmento dela equivale a 3. Com isso, a gente responde a questão 4. Gente, para a gente finalizar essa parte, vamos resolver a questão 5. A questão 5 fala o seguinte, ó. Se A e B são extremidades de uma diagonal de um quadrado, quanto mede o lado desse quadrado? Então, para a gente resolver essa questão, é importante você desenhar o que o enunciado está falando. Então, tem um quadrado aqui, tá? E eu tenho o ponto A aqui, que foi te dado, que é menos 3 e 12. E aqui eu tenho o ponto B, que também foi te dado, que seria 4 e menos 12, tá? E aqui seria a diagonal desse quadrado, ok? Lembrando que aqui eu vou chamar um D de diagonal. Eu vou chamar aqui X e X e X, que representa o lado desse quadrado. Então, quer saber quanto que vale o lado desse quadrado? Para eu saber o lado desse quadrado, eu vou ter que descobrir quanto que é o comprimento da minha diagonal. Então, eu vou fazer a distância de A até B. Então, vou calcular aqui, distância de A a B, tá? Substituindo aqui, eu posso fazer menos 3 com menos 4, então fica menos 3. Menos 4 ao quadrado, mais 12. Com menos 12, vai ficar mais 12 ao quadrado, tá? Então, a distância de AB aqui vai ser... Aqui vai ficar 7, né? 7 ao quadrado vai dar 49. E aqui vai ficar 12 mais 12 dá 24. 24 ao quadrado vai dar 576. Quando eu faço 576 mais 49, vai dar 625. Então, eu tenho aqui, ó, raiz de 625. Raiz de 625 dá 25. Então, a distância de AB vale 25. Ou seja, a minha diagonal mede 25 unidades. E eu quero saber o X. Lembrando que aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Olha só. Esse ângulo é reto, então eu tenho um triângulo retângulo deste lado e um triângulo retângulo também deste lado. O que eu posso fazer aqui? Eu posso utilizar a fórmula do teorema de Pitágoras, tá? Para achar os valores, né? Porque qual que é a fórmula? Não seria isso aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual
o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, né? Essa forma. A hipotenusa, que é o D, que vale quanto? 25. Então, vou colocar aqui, 25 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais x ao quadrado mesmo. 25 ao quadrado é 625, tá? X ao quadrado mais x ao quadrado vai ser 2x ao quadrado. Então, x ao quadrado aqui vai ser 625 dividido por 2, ok? Depois que eu passo 2 para cá, que eu vou tirar a raiz. Então, o x aqui vai ser raiz de 625 dividido por 2. O que eu posso fazer aqui? Eu posso desmembrar, né? Como se eu tivesse raiz de 625 sobre, né? Raiz de 2. Raiz de 625 vai ser 25. Raiz de 2 não é exata, eu deixo raiz de 2. Só que é o seguinte, não é correto a gente deixar raiz no denominador. Então, o que eu faço aqui? Eu racionalizo, multiplico raiz de 2 em cima e embaixo. Então, eu vou ter aqui 25 raiz de 2 sobre 2. Porque raiz quadrada de 2 vezes raiz de 2, né? Isso aqui seria raiz de 2 ao quadrado, né? Que eu poderia cortar aqui, que daria 2, que é o que nós colocamos aqui. Então, quer dizer que o lado do quadrado ele é 25 raiz de 2 sobre 2.